Meus amigos, minhas amigas que acompanham o nosso Diálogo Espírita, no dia de hoje nós temos no nosso tema livre a fé em Deus, a fé em nós mesmos, a fé nos bons espíritos e a fé nas outras pessoas. Será que a fé salva ou não? Depois nós temos o Espiritismo Responde, e aqui eu queria abrir um parêntese, desde agora pedir escusas, porque nós divulgamos o nosso e-mail nos programas anteriores erradamente. Então vou deixar desde já para vocês adepr@adepr.org.br, ok? No decorrer do programa nós vamos repetir para vocês. Então participem conosco, mandem as suas sugestões, as suas críticas e nós faremos questão de responder dentro do possível e dentro do próprio programa. E finalmente, presença literária. Aqui nós temos à minha direita o Robson Balaguer e o companheiro Gilberto Tomasi, com os quais a gente vai fazer a apresentação do programa de hoje. Então, como nós dissemos, no tema livre de hoje, nós vamos falar sobre a fé, que é uma ferramenta, um instrumento muito importante na vida das pessoas, e pelo menos para aquelas que sabem utilizá-la. Para os materialistas, a fé é uma muleta psicológica. Já para os espiritualistas, é uma alavanca capaz de mover montanhas. Jesus disse, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, muda-te daqui para lá, e ele se mudará. É claro que isso é uma colocação de Jesus não no sentido literal, mas no sentido figurado, porque senão seria uma derrogação de uma lei física, uma lei da natureza. Agora, portanto, ela é irracional. E a doutrina espírita trabalha essencialmente com a fé raciocinada. Isso é um diferencial da doutrina espírita, baseada na lógica, na razão, na inteligência e no bom senso. Então eu queria perguntar aqui aos caros companheiros, que tipo de montanha Jesus se refere quando ele diz que a fé remove as montanhas? Wilson, Gilberto, amigos telespectadores, a montanha que Jesus se referia era a montanha das nossas dificuldades, dos nossos problemas, da nossa ignorância. Porque à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos ganhando conhecimento. E através desse conhecimento, essas montanhas vão se diminuindo. E assim elas vão se mudando de um lugar para outro, ou seja, através do conhecimento. Né? É aquela fé que liberta, né, o ser humano da angústia, do temor, da incerteza, da miséria. Então, é essa a montanha, né, dessas angústias que nós trazemos, né, que em determinado momento nós nos encontramos perdidos. Então, essa é a montanha. A montanha está dentro de nós, né? Foi nesse sentido que Jesus quis dizer. Porque a fé em Deus renova em todos os momentos toda a energia do corpo e do espírito, né? É verdade. Então, nesse sentido, né? Pois é, o espiritismo muitas vezes é acusado de lidar com superstições. Porque o espiritismo, os espíritas acreditam em manifestações dos espíritos, em fenômenos, uma bajarada, etc. Na verdade, meus amigos, o espiritismo é o primeiro a combater as superstições, o sobrenatural e o fanatismo, que é tão mais pernicioso do que a própria falta de fé. Vocês concordam? Plenamente, Wilson. E aí, inclusive, nesse sentido, tem que entrar em nós espíritas também a inteligência, a capacidade de inteligência para saber discernir essas situações que você colocou, que são verdadeiros absurdos, né? Você crer em alguma coisa que você sabe que não existe, né? E nada contra quem tem esse tipo de fé, mas é saber discernir o que é certo e o que é errado, né? As pessoas se apegam, né, a um amuleto, a um talismã, qualquer tipo de coisa para ter esse tipo de fé, né? Às vezes criando até uma tendência, imagens, criando uma tendência ou acompanhando a tendência, porque todos vão naquele, acredita que aquela imagem, aquele amuleto possa trazer mais fé. Cria-se certos paradigmas que são difíceis depois de serem contornados, né? Pois é, o Robson tocou num ponto importante aqui. Esse negócio de a gente ter que ter uma coisa concreta, palpável para ter fé, né? O espírita, como eu disse há pouco,
por não alimentar superstições, essas coisas todas, ele sabe que o poder da fé, digamos assim, está onde? Está na mente, está no pensamento, está no sentimento. Então não importa, por exemplo, se fazer uma prece, você pode fazer a prece na igreja, no templo, no centro espírita, você pode fazer a prece na rua, em qualquer lugar, tomando banho, não tem problema nenhum, porque o que manda é a mente. A mente tem que estar conectada com Deus. Muitas vezes, a pessoa às vezes até está num ambiente favorável, mas ela está desligada. Uma está olhando o vestido da outra, ou está pensando não sei o quê, ou está pensando no negócio que tem que resolver no final do dia, mesmo dentro de um centro espírita, de uma igreja. Então, para nós espíritas, o que importa é essa ligação direta com Deus. Não precisamos de nada palpável, pegar, carregar medalhinha, como disse o Gilberto. Com todo o respeito que nós temos a quem age dessa maneira. Mas para nós espíritas, não há essa necessidade. Não há necessidade de condicionar essa fé a algum objeto, a alguma coisa, né? Nada contra, eu repito, né, como o Wilson falou, mas esse condicionamento nos leva a um vício, né? E esse vício nos leva, às vezes, a seguirmos caminhos errados na nossa fé. Né? A tal ponto que a pessoa, às vezes, se não tiver o tal talismã, ele acha que está desprotegido. Exatamente. E psicologicamente ele vai ficar vulnerável. Até porque o Espiritismo nos mostra, nos ensina que não precisa de dogma, né, para seguir uma religião, para ser uma fé. Não precisa ter dogma, não precisa ter amuleto, não precisa ter nada. Basta ser sincero, ser do coração, né, sem qualquer tipo de apetrecho para isso. E a fé nada mais é do que o resultado do nosso conhecimento interior, como você bem colocou, né, Wilson? Se você tem conhecimento das potencialidades que você tem, para ir em busca daquilo que você quer, e aí entra a fé, eu acho que não precisa de talismã nenhum, com todo respeito, como você falou, a quem faz uso desse tipo de coisas, né? Até porque você vê, Deus, nós sabemos que Deus está em toda parte. Então, esse negócio de dizer, vamos levar nosso pensamento a Deus, vamos deuses que está no céu. Na realidade, é uma forma de expressão, porque Deus está conosco sempre, em toda parte, com todas as criaturas. Deus é imanente a todo o universo. Né? Agora, tem um detalhe importante aqui que eu também gostaria de frisar, é o seguinte. A fé cega, como eu disse, é muito perigosa. Então, existem muitos males que resultam dessa cegueira da fé. Vejam, disputas verbais com acusações caluniosas. Durante a Semana Santa, que nós passamos agora esses dias, nas Filipinas existem aquelas autoflagelações, onde as pessoas se deixam crucificar. Né? Isso é um exagero, é prova de fanatismo. Exemplos como as cruzadas e a Inquisição, fato histórico lamentável, né? Guerras, inclusive terrorismo, tudo são frutos do fanatismo, da fé exacerbada, levada além das consequências. Sim, é isso que conduz à fé cega. Né? A fé cega, ela conduz ao erro. Né? Por isso que quando Allan Kardec ele lança a sua máxima, né? Que não há fé inabalável a não ser aquela capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E o que é essa razão, se não é a verdade? Porque se você tem fé em si mesmo, e tem a certeza da existência de Deus, como o Wilson colocou, que Ele está ao nosso lado em todas as situações, não há necessidade desse fanatismo, né, do flagelo em si. Eu chego a imaginar, inclusive, me desculpe se eu estou errado, não sei o que os companheiros pensam, que isso não é fé. Não é fé. Essa é uma busca, né, de algo mais assim inapropriado para querer justificar alguma coisa. Porque a fé não há necessidade disso, não. Com certeza. Agora, voltando a esse aspecto da fé remover montanhas, a gente lembra uma frase de Jesus. Jesus diz o seguinte: sois deuses. O que ele quer dizer com isso? Sois deuses. É que nós temos esse poder igual de Deus? Somos capazes de... O que é? Não, o poder não temos, de forma alguma. Mas eu acho que Deus quis dizer o seguinte, olha, tenha certeza que eu existo, eu estou ao teu lado e todas as potencialidades necessárias para você ser feliz, eu já lhe dei, está dentro de você. Você consegue. Né? Você consegue. Então vai em busca, ter fé em si mesmo. Acreditar nas tuas potencialidades, é caminhar sem ter medo dos obstáculos, é saber que você pode vencer. Você consegue. Sois Deus nesse sentido. Então, Robson, na verdade,
aí nós já estamos entrando naquela eu chamo de aspectos da fé, segundo aspecto da fé. Nós vimos até há pouco a fé em Deus, né? Como é que é feita essa ligação, o que nós podemos esperar de Deus, tem muito mais a ser dito, valor da oração sincera, etc. Agora nós entramos no terreno, no segundo aspecto, que é a fé em si mesmo. Então vale a pena, o otimismo é a mesma coisa que se é uma pessoa que tem fé, é a pessoa otimista ou não, e esse sois Deus até onde podemos acreditar em nós mesmos? Pois é como a fé é algo que não temos como a gente medir, como, digamos, não tem um termômetro que meça essa fé, né, de cada um. Então a fé em si mesmo é acreditar em você, né? Até porque, tá vendo, Gilberto, Deus digamos, habita em nós. E tendo fé em nós, temos fé em Deus, né? Então, essa dificuldade que a gente tem, às vezes, de colocar em prática essas potencialidades. Exatamente, né? Bem isso, Gilberto. E eu entendo, o Wilson colocou, mas então ser otimista é ter fé? Não, eu imagino que não. Não é a mesma São coisa, coisas não. diferentes, né? Eu posso ser otimista numa série de situações, mas não faço nada para ir em busca daquilo que eu acredito que eu posso conseguir. Então, às vezes a pessoa se engana em função disso. Mas eu sou otimista, eu quero, tal, mas não vai busca, né? Pois é, agora exatamente o ponto que eu queria chegar aqui. Quando você fala em busca, em esforço próprio, né, em trabalho, então por isso que a gente lembra, a gente vai voltar a esse aspecto aqui, mas de que para os espíritas só a fé não salva, entre aspas, né, no sentido de trazer felicidade, de trazer progresso espiritual, bem-estar, mas que necessita de obras. Eu lembro de uma outra passagem do Evangelho, quando Jesus fala em síntese o seguinte: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. Então, isso implica, inclusive, uma sequência, não sei se vocês concordam comigo, existe uma sequência. Primeiro a pessoa busca, aí depois ela chega, digamos, à casa de Deus, né? Bate, ela tem que bater, e aí ela pede. Então é uma sequência. Isso demonstra que a pessoa tem que se esforçar, ela tem que trabalhar para isso. Ela não pode ficar esperando que as coisas literalmente caiam do céu, prontas, uma graça. Né? Ninguém ganha nada de graça. A felicidade tem que ser uma conquista pessoal. Não é? E através essa conquista, é através do conhecimento, né? Da vivência diária que ele vai adquirir para que ele possa progredir, para que ele possa continuar dando... E às vezes nós fazemos o caminho inverso dessa sequência que o Wilson colocou. Nós estamos primeiro pedindo, depois nós batemos, depois nós vamos fazer, não é mesmo? Então o que falta a nós, o Wilson, o Robson, prezados telespectadores, acho que é corresponder à confiança que Deus depositou em nós, né? Sim. Falta essa confiança, eu tenho a capacidade, eu consigo. É lógico que as coisas não acontecem do dia para a noite, não podemos querer nos tornar mais evoluídos do dia para a noite, a imagem e semelhança de Cristo do dia para a noite. Mas temos que dar os primeiros passos, aquela velha história, né, do início da reforma íntima. E aí entra a fé também. Eu queria dar alguns exemplos aqui, inclusive do próprio Evangelho, por exemplo, do valor da fé. Então tem aquele caso da mulher que sofria de hemorragia já há 12 anos, né? E Jesus, ela toca apenas as vestes de Jesus, Jesus se vira e diz: eu sinto que isso é uma virtude de mim. E ele diz: mulher, tua fé te curou. Isso é muito importante, é esse tipo da fé, é a fé incondicional. Outra situação, comprovações científicas atuais de que as pessoas que frequentam templos religiosos, têm religiosidade, seja qual for, primeiro, ela tem um fortalecimento do sistema imunológico. Isso é fato científico. Isso é o valor da fé. Isso é a fé raciocinada que é a doutrina, porque comprova-se o efeito da fé. Também a fé, as pessoas que têm fé, têm acelerado os processos de recuperação, diminui o período de convalescença das pessoas que passam por cirurgias cardíacas. Você vê como é importante isso aí, né? Pessoas que têm sequelas de acidentes, muitas vezes a recuperação também é imensa, em função da fé. Porque é uma pessoa que batalha, uma pessoa que tem força de vontade, que se exercita, que se recupera. Então, nas competições esportivas, na Olimpíada, a pessoa supera os seus próprios limites porque ela acredita em si mesma, que ela é capaz de fazer o possível e o impossível ela tenta, né? Não há milagres, minha gente. Não há milagres. Existe uma coisa chamada fluido vital, ação magnética,
Então, por exemplo, o próprio passe no centro espírita, ele tem uma base científica. Por isso que a gente acredita nesse passe, na eficácia desse passe. Né? Então fica claro que para nós, a doutrina espírita, a fé só a fé, ela não traz felicidade. Ela precisa de trabalho. O que conta são as obras. Como dizia E aí, Pedro, né? exatamente, Pedro, a cada um segundo suas obras, palavras de Jesus. Eu queria que você até comentasse, não fica claro para nós isso aí, que realmente a necessidade das obras? Exatamente, porque não adianta eu querer seguir alguma coisa, buscar alguma coisa em cima da tua fé, ou da tua fé. Né? Eu tenho que ir em busca da minha fé, daquilo que eu quero, sem necessariamente estar seguindo os caminhos do Wilson, do Robson, de vocês que estão nos assistindo. Eu não vou conseguir. Então, cada um segundo a sua fé. E Pedro já dizia em sua epístola, né? Que a fé sem obras é morta. Né? Exatamente. Então, só para encerrar nosso quadro de hoje, eu diria o seguinte: nós temos a fé em Deus, a fé em nós mesmos, a fé nos bons espíritos, que nós chamamos de espíritos superiores. Né? É o nosso protetor individual, nós somos tutelados desses espíritos. Temos o espírito protetor individual, nós temos os espíritos protetores familiares e os espíritos simpáticos ou afins. Meus amigos, obrigado, até a próxima. Até a próxima. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. A editora M de Capivari, São Paulo, possui mais de 350 títulos em seu catálogo. São romances, contos, biografias, livros de estudos, infanto-juvenis e infantis, filosóficos e científicos. Respostas dos Espíritos, de Valdenir Aparecido Coim, é um dos seus últimos lançamentos. Confira. Contatos: vendas@editoram.com.br. Telefone DDD 19 3497 7000. Um de seus grandes sucessos, já em terceira edição, é Destino, Determinismo ou Livre-Arbítrio, do autor paranense Wilson Tchersky. Pedidos para vendas@editoram.com.br ou para o telefone 0 operadora 19 3497 7000. Olá, amigos. Mais uma vez aqui estamos com o quadro O Espiritismo Responde. O quadro que conta com a ajuda e participação de vocês. Para isso, nos envie perguntas, sugestões para os temas para o nosso e-mail, que é adepr@adepr.org.br. No quadro de hoje, nós temos duas perguntas. A primeira pergunta, ela diz o seguinte: a alma de gente, ou seja, de pessoas, pode reencarnar em animais e vice-versa? Bom, amigos, a resposta seria não, né? Mas vamos explicar por que não. Sendo a inteligência uma faculdade exclusivamente de nós, homens, espíritos humanos, né? Diferente dos animais, que somente tem um instinto, aquele impulso ainda animal, selvagem, ela nos diferencia, nos tornando até superiores a eles, nesse sentido. E com essa inteligência, nós, homens, evoluímos, progredimos
E a cada reencarnação que nós passamos, nós vamos adquirindo um pouco mais de conhecimento. E assim, meus amigos, nós vamos também subindo nessa escala evolutiva que estamos predestinados. Bom, diante disso, um espírito superior não poderia voltar ou reencarnar, digamos assim, num animal, que seria um espírito inferior. Estaria, digamos, retrogradando a essa escala evolutiva, indo contra a esses princípios evolutivos. Mas daí vem a pergunta, mas o animal não pode reencarnar no ser humano? Até pode, mas também não nessa concepção assim momentânea, tão rápida, certo? Existe tudo uma questão de tempo de evolução. E também, é claro, a condição do planeta em que ele habita. Então tudo isso, meus amigos, é levado em conta, certo? Bom, a segunda pergunta, ela parece ser pequena, mas ela requer muita explicação, porque tem muitos detalhes. É bem simples e é interessante. Ela fala o seguinte: o que acontece com a alma enquanto a pessoa dorme? Bom, gente, enquanto nós dormimos, o nosso espírito, ele se desprende. O nosso corpo vai repousar, mas nossa alma não. Então ela se desprende do corpo e sai volitando. O que é volitar? Volitar, ela sai flutuando, mas não de ponta cabeça, ela sai como se estivesse andando, né? Então ela sai volitando. E nessas andanças, o que acontece? Ali ela pode ter vários tipos de encontro, certo? Com diversos tipos de espíritos também. Então ela pode encontrar ali amigos, parentes, colegas de trabalho, né? Ela pode se dirigir ao trabalho, ao estudo, vários lugares. Ela pode ir para, digamos assim, regiões, né, no nosso planeta. Pode ser regiões belas, bonitas, regiões de luzes, como também regiões sombrias. E também pode ir para planetas superiores, como também pode ir para planetas inferiores. Mas isso tudo, gente, é uma questão, digamos, que envolve também a moral e os bons costumes. Por quê? Vai depender de tudo que ela faz durante o dia, certo? Quando não está dormindo. Isso ela vai ter aquela companhia durante o sono. Aquela questão que Jesus diz assim, orai e vigiai, aí nós vamos estar escolhendo as nossas companhias durante o sono, dependendo do que nós fazemos durante o dia, certo? Isso envolve todas as questões, as virtudes, os nossos vícios, as nossas paixões, tudo aquilo que a gente pratica durante o dia. E é claro, esses encontros espirituais, às vezes podemos trazer recordações, né? Ah, tive um sonho maravilhoso, ou tive um pesadelo. Isso tudo a gente pode trazer, que vai depender também da profundidade do nosso sono. Quanto mais nós estamos em um sono profundo, mais distanciamos o nosso espírito, podendo ir para regiões muito além da nossa Terra. Bom, amigos, por hoje é só. E gostaria de lembrar vocês também para visitar o nosso site, que é www.adepr.org.br, e também a nossa fanpage no Facebook, tá? Que é ADEPR Divulgadores. Ficamos por aqui hoje, até a próxima semana, muita paz a todos. Muito obrigado. Meus amigos, o Espiritismo e você, nós deixamos dito no programa anterior que nós não podemos, ninguém está dotado da capacidade de deter o progresso, seja o progresso material, o progresso espiritual, o progresso moral. Nós não podemos lutar contra certas verdades, contra certos fatos que se impõem por si mesmos. Isso nós gostemos deles ou não. Eu disse também que nós somos, na qualidade, na condição de espíritos imortais, que sobrevivem à morte biológica, que reencarnam, que evoluem, que é melhor procurar saber, buscar o nosso autoconhecimento, saber realmente o que somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde iremos. É um ganho de tempo,
é um aprendizado. Isso vai nos fazer falta. Então, por que não nos servir das informações que estão à nossa disposição? Eu gostaria de ler aqui, inclusive eu tinha comentado, sobre colocações de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, e ele diz aqui no livro A Gênese o seguinte: ligado a todos os ramos da economia social, aos quais empresta apoio de suas próprias descobertas, o Espiritismo assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que elas sejam, elevadas ao estado de verdades práticas e saídas do domínio da utopia. Na mesma esteira, no livro O que é o Espiritismo, ele faz uma colocação parecida. O Espiritismo toca todos os ramos da filosofia, da metafísica, da psicologia e da moral. Ora, aqui na sequência desse quadro, nos próximos programas, a gente vai mostrar como o Espiritismo se relaciona, por exemplo, com a medicina, com a psicologia, com a psiquiatria, com a área do direito, com a educação, astronomia, ecologia, filosofia, sociologia e até mesmo com as ciências da física e da química. Vocês duvidam disso? Pois então nós convidamos vocês para nos acompanharem na sequência, nos próximos programas, que a gente vai detidamente abordar cada um desses ramos do conhecimento material, digamos assim, das ciências oficiais e suas conexões com a doutrina espírita. E vocês vão ver que por nós precisarmos de médicos, de advogados, por olharmos as estrelas, nos perguntarmos o tamanho do universo, por nós termos dificuldades e necessidades de entendimento da nossa própria psicologia, de nós passarmos por aprendizados, ou seja, a área da educação, a sociologia e tantas outras dessas ciências que eu acabei de citando. Nesse caso, nós estamos envolvidos, em outras palavras, com a própria doutrina espírita. Você e o Espiritismo, justamente por isso, porque a ciência espírita impregna o nosso mundo material tanto quanto o próprio mundo espiritual. Nós interagimos, nós encarnados, né? Eles na dimensão espiritual, os espíritos desencarnados, que são iguais a nós, mas apenas não dispõem mais do corpo físico, e nós e eles, ou eles e nós. Através da mediunidade, não só a mediunidade ostensiva, da psicografia, da psicofonia, mas através da intuição, através de pressentimentos, da própria influência mental que esses espíritos nos trazem. E nós tivemos aí no programa recente o assunto obsessão. E nós vimos como há influência dos espíritos inferiores para nós encarnados, mas existe também a influência dos espíritos superiores. Então, independentemente da nossa vontade, eles estão aí, estão ao nosso redor. Os espíritos dizem que é como se fosse uma nuvem. Eles são uma das potências da natureza e nós não podemos querer nos esconder deles. Para eles não existem paredes. É claro que alguns têm limitações, não têm acesso a todas as partes, mas a maioria vem até os nossos mais secretos pensamentos. E aí está o perigo. Aí mora o perigo, como diz o outro. Porque nós, perante Deus e perante essas criaturas, nós não nos escondemos. Não tem segredos. Tudo que nós fizermos está registrado num livro aberto, que é a nossa própria consciência. Agora, nós podemos escolher essas companhias. Tanto daqui entre encarnados, nós elegemos os nossos amigos, os nossos parentes, né? Mas também nós elegemos as nossas companhias espirituais. Através dos pensamentos, através dos sentimentos, nós as temos conosco. Meus amigos, fica aqui o nosso abraço, nosso desejo de muita paz, de uma ótima semana a todas e até a próxima oportunidade.